Senhor, da tua palavra nessa noite. O Senhor tem falado conosco e há de usar ainda o teu filho, Senhor, para completar, Senhor, a tua vontade para nossas vidas. Usa o teu filho nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido mais irmãos que abram o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo número 1 ao número 6. Leitura responsiva. Amém, irmãos? Irmãos, as crianças devem subir até 11 anos de idade. Até 8 anos, desculpe, até 8 anos de idade devem subir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Amém? Amém. O MD. Amém? Vamos afiados. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. A igreja? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Repita mais uma vez, irmãos, o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Podeis tomar assento. Sou grato, primeiramente, a Deus pela oportunidade que é confiada a mim de trazer algo da parte dele para a amada igreja. Agradeço ao pastor Cleiton Costa, que dia 31, da virada do ano, pediu que me colocasse na escala com os obreiros que estão aqui. É uma responsabilidade imensa. Aqui tem homens, conhecedores da palavra. E desde que foi me passada a escala, irmãos, que eu comecei a orar e a pedir a Deus, confesso aos irmãos que meu coração, aquele frio na barriga que costuma dizer, é normal. Significa que nós estamos entregues falando com o Espírito Santo, porque ele está no controle. Mas o que me chamou a atenção foi que essa pregação, e desde que foi me passada a escala, Deus ele falou para mim o capítulo que era para me estudar. Porém, mediante que nós íamos estudando, nós íamos lendo, ia mudando o escritor original, o que Deus ele queria falar para a igreja. E desde que eu comecei a ter a oportunidade de trazer uma saudação, porque nós somos pregadores, eu sou um pregador, Deus ele só agiu comigo uma vez dessa maneira, uma vez. E quando Deus ele começava, nessa vez que ele me utilizou dessa maneira, que ele não passou para mim qual seria o tema específico, nós trouxemos dentro do capítulo que ele queria. Quando Deus ele começar a me usar, interessante que ele, quando nós começamos a pregar, a trazer o que Deus ele queria, Deus ele me mostrando para quem que era a palavra. Mas ele não permitia que saísse o nome da pessoa. Eu sei que eu não costumo pregar com os olhos fechados. Naquela ocasião Deus ele permitiu que eu ficasse com os olhos fechados. E quando no término da mensagem que eu abri, justamente aquela pessoa que Deus estava falando no meu coração era a pessoa que estava chorando e demais.
assim, eu não sei, né, para quem que Deus ele quer direcionar a palavra dessa noite. Eu só sei o seguinte: Deus está falando com uma pessoa, porque Ele já falou na tábua do meu coração. Eu coloquei a planta dos meus pés na igreja do Senhor, aqui, Deus ele falara no meu coração que hoje Ele marcou um encontro para contigo. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que você entrou aqui, o que você tem pedido a Deus. Também não sei para onde que a palavra vai ser direcionada. Mas eu sei que hoje Ele marcou algo contigo. Que você possa estar com o teu ouvido agravado, com o teu coração aberto. Talvez possa ser que seja a última oportunidade que Ele está te dando. Né? Deus, quando Ele dá a oportunidade, né? Quando Ele dá a oportunidade assim, nós não devemos deixar passar. Nós devemos abraçar. Amém? Amados, quando nós começamos a estudar dentro desse livro, o livro de João, os 4 evangelhos de Cristo, né, segundo os teólogos, aqueles que gostam de estar lendo, estar estudando, meditando constantemente na Bíblia, é o livro mais estudado no planeta. Sabemos que cada evangelho ele foi direcionado, né, para um povo. E o evangelho de João ele foi direcionado para nós, né, para o povo judeu, para o povo que estava, para o povo da igreja. E Deus ele marcou, eu trago para mim esse livro, uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada, que é a história de Nicodemos. Por que, irmão Márcio? Porque eu trago para mim que aqui, dentro do capítulo 3 do Evangelho de João, está o texto áureo da Bíblia Sagrada, que diz: porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira. A pergunta é: qual é o pai ou qual é a mãe que daria o teu filho para morrer na cruz do Calvário? Eu me lembro muito bem, e essa foi uma das perguntas que foram colocadas em uma escola bíblica dominical alguns anos atrás, lá no Rio. E alguns irmãos falaram: não, meu filho não, minha filha não. Sabe por quê? Não é Deus, irmãos. Só Ele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se você hoje adentrou por essas portas, se você hoje está aqui dentro, se você glorifica, se você respira, se você bebe água, se você ri, se você sente tristeza, alegria, foi porque Ele morreu na cruz do Calvário para que você hoje pudesse ter essa oportunidade. Porque Ele pagou um preço que ninguém poderia pagar. Ninguém na face da terra poderia pagar. Mas Ele pagou para mim e para você estar aqui hoje, adorando, glorificando e exaltando o nome dEle. Ainda tem aqueles que falam: hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar aqui vendo Fantástico. Começou alguns campeonatos, né, regionais, vou chegar um pouquinho tarde. Mas quando ele estava lá no alto, ele olhou para baixo, ele não viu nada disso. Ele falou: não, ele era verbo, ele se transformou e veio. Abdicou, né? E veio de si mesmo, pagou o preço por ti e para mim. Mas não é isso. E Deus está me direcionando, é só a introdução. Deus ele me trouxe meu conhecimento a respeito de Nicodemos. É uma leitura que nós começamos a ver aqui tremenda. Cada versículo que nós meditamos, cada versículo que nós começamos a ler, tem uma profundidade tremenda. Se nós começarmos a adentrar mesmo em cada versículo que está aqui, né, viraria vigília e por aí iria, né, mas o tempo não nos deixa a isso. O historiador Flávio Joséfo, ele quando começou em um dos seus livros a falar a respeito de Nicodemos, ele nos trouxe um fato que nem eu mesmo sabíamos. E estudando, né, observando essa situação, nós vimos que lá atrás, quando Jesus tinha 12 anos, o evangelista santo, esse mesmo Nicodemos ao qual nós falamos, nós lemos aqui, era um que estava ali, ouvindo o mestre pregar. Era um que estava ali, observando aquele menino de 12 anos pregar. Né? Sabemos que lá atrás, quando o povo se reunia entre aquelas festas que tinha em Jerusalém para ir, né, de Nazaré para Jerusalém, teria que ir em quantidade, porque muita coisa surgia no caminho, né? Eram muitos assaltos, muitas emboscadas,
Então o povo ele se reunia, né, com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos, e saíam, né, para aquelas festividades anualmente, ali para adorar e glorificar o nome do Senhor. E chegava ali em Jerusalém, né, para estar ali glorificando e exaltando. Porém, teria uma festa, né, que era a Páscoa. E todos aqueles meninos, né, judeus, quando ele completava 12 anos, eles chegavam à idade de homem. E foi justamente com essa idade que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no meio dessas festas que estavam lá, que sua mãe e seu pai voltou, pensando neles que eles poderiam estar com os seus parentes, com os seus amigos, né, retornaram para sua casa. E no meio do percurso, eles se atentaram ali e observaram que ele não estava ali. E voltaram para procurar. Quando chegaram lá, viram o menino pregando, falando, parecia um adulto. E todos aqueles doutores, aqueles escribas, que eles meditavam de dia e de noite na palavra do Senhor, estavam perplexos conforme a desenvoltura daquele menino. E falavam com uma unção tremenda, com uma autoridade tremenda, que espantava aqueles homens que estavam ali há anos estudando a palavra do Senhor. E havia um homem que estava ali que foi impactado. Ali começou a entrar a semente da palavra do Senhor. Ali começou a entrar a semente da graça, porque eles conheciam muito bem do Torá, eles conheciam muito bem da lei, mas a graça estava chegando naquele momento, né? Então Nicodemos, ele foi o primeiro contato com o Senhor. Quando ele tem a oportunidade no capítulo 3, né, do Evangelho de João, de estar com Jesus, ele se preocupou com uma coisa: em ir à noite, em procurar o Senhor à noite, porque a Bíblia diz que Nicodemos era um príncipe do Sinédrio, era um sacerdote. Se nós começarmos a meditar, nós começarmos a estudar a palavra, nós vamos ver que tem dois Sinédrios, um que compõe de 23 pessoas, que é como se fosse um estado, e um maior com 71, que é o principal, que julga todas as causas. O nosso irmão Nicodemos, ele fazia parte desse, que tinha 71, ou seja, estava como se fosse um escalão maior. A preocupação de Nicodemos era, se ele fosse de dia, o pessoal do Sinédrio poderia vê-lo e ir contra a sua vida. Então ele falou: eu vou à noite, que provavelmente estão todos dormindo, não vão me ver. Mas já era da vontade do Senhor que ele caminhasse e viesse à noite estar com ele ali. Porque não é de madrugada que a filha está menor? Não é de madrugada, né, que tem poucos orando, tem poucos clamando, tem poucos buscando, tem poucos jejuando, tem poucos intercedendo pelaquela causa que você pede, que você quer. Não é de madrugada que são poucos que estão ali na fila, ali incomodando o Senhor. Eu preciso, eu quero. O Senhor me abençoa meu filho, liberta, salva. De dia é fácil. É fácil julgar Nicodemos. É fácil criticar Nicodemos. Mas ele se escondeu. Ele fugiu do povo do Sinédrio, dos sacerdotes, dos príncipes, aqueles que estavam ali. Mas nenhum deles, dos 71 que estavam ali, nem de madrugada buscaram o Senhor. Nem de madrugada. Ao contrário, os que estavam ali, muitos deles estavam esperando algo para tramar contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pedi vocês para ler novamente: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é quando a palavra é lançada e entranhada no teu coração e no meu. Quando nós não conhecemos a Jesus, quando nós estamos lá fora, nós estamos nascidos da carne. Quando você estava lá fora, fazendo tudo aquilo que não provia da vontade do Senhor, você era nascido da carne. A partir do momento que você aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, és nascido do Espírito. Nicodemos estava procurando nascer do Espírito. Nicodemos estava buscando o único que poderia fazer ele novamente a nascer do Espírito. Se você está aqui hoje glorificando e exaltando o nome do Senhor, se você está aqui hoje com o coração contrito, aquebrantado, se você está aqui hoje, né, com o coração de adorador, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, abençoa, Senhor, esse culto, derrame da tua Shekinah, derrame da tua glória. Se você está aqui hoje com esse pensamento, você é nascido do Espírito.
você está em cima do muro. Você está em cima do muro. E o cristão, ele não pode ficar em cima do muro. Nicodemos começa um diálogo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa a indagar o nosso Senhor. E Jesus, ele falando com ele, diz para ele que era necessário que ele nascesse de novo. Era necessário que ele viesse a nascer novamente. Nicodemos para, fica perplexo, creio eu, e olha para ele e diz: mas como eu poderia adentrar novamente ao ventre da minha mãe? Só que Jesus ele estava falando na esfera carnal, ele estava falando na esfera espiritual. Desde que iniciou o capítulo, na esfera de Cristo, ali é espiritual, não é carnal. Mas Nicodemos não podia alcançar naquele momento, porque ele ainda não conseguia alcançar, né, o que verdadeiramente Deus ele queria com ele. Só nos versículos mais à frente que ele vai começar a ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Chega um ponto da conversa que Jesus vira para ele e fala: mas você é mestre em Israel e você não sabe disso? É conhecedor da palavra e não sabe disso? Quando eu comecei a prestar atenção nesse versículo, eu me lembrei de um professor meu no seminário, em que ele falara conosco. Ele falou: minha preocupação maior, evangelização, de formar vocês no seminário, não é que vocês simplesmente saem daqui conhecendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Apocalipse é Gênesis, não. A minha preocupação maior é que a palavra de Deus adentre no vosso coração e ali ela fique, e vocês deem fruto. Porque nós vemos muita gente que tem um conhecimento abrangente, muita gente que conhece a Bíblia de ponta cabeça, mas quando chega aqui em cima para poder falar, não sei pouco caiado. E aquele que muito mal sabe falar, fala Jesus e sai meio torto, mas quando ele pega no microfone para falar, é uma chequinha de Deus. A igreja não consegue se segurar, porque ele é nascido do Espírito. Para nascer do Espírito, verdadeiramente nós temos que depositar o nosso coração e falar para o Senhor, para que nós possamos ser usados. Desde Gênesis a Apocalipse, nós temos exemplos de que é nascido do Espírito. Quando nós começamos a ver José, nascido do Espírito. Quando nós começamos a ver Moisés: por que clamas a mim? Diga, meu povo, que Macho é nascido do Espírito. Quando nós começamos a ver o seu sucessor Josué passando o Jordão, é nascido do Espírito. Quando nós começamos a ver Josué rodeando a cidade ali, né, 7 vezes, e no 7º tocar a trombeta e gritar, é nascido do Espírito. Só os nascidos do Espírito conseguem alcançar o que Deus ele quer. Só o nascido do Espírito, por mais que na esfera humana é uma coisa absurda, mas ele crê, e aí acontece, porque Deus está mandando, Deus ele está falando para contigo e para comigo, né? Quantas das vezes nós vemos irmãos testemunhando coisas aqui que os médicos ficam perplexos, né? Os advogados, os juízes ficam perplexos, é porque eles foram nascidos do Espírito. Para vivenciar essa situação, nós temos que nascer do Espírito. Para nós sentirmos isso, nós temos que fazer como Nicodemos, buscar os pés de Jesus, buscar a sua face. Não adianta você se agarrar com o seu líder, não adianta você se agarrar com o presbítero, não adianta você se agarrar com o pastor, não adianta você se agarrar com a tua mãe, com o teu pai. Não. Só vai vivenciar, só vai sentir isso quem é nascido do Espírito. Só aqueles que falaram para o Senhor aceitarem a Ele e vivenciar a palavra. Não adianta você só viver a palavra também aqui na igreja, não. Tem que viver a palavra lá fora. É no teu trabalho, é na tua faculdade, é no teu curso, é no ônibus. Aonde você esteja, tem que ser nascido do Espírito. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Falei com os irmãos que não sabiam o que Deus queria. Louvo a Deus pela vida de Diácono Eudolino, porque na escola bíblica eu estava ali segurando